Oi, gente, vamos continuar entrando dentro de conjuntos numéricos. E aí, eu já falei para vocês, né? Os tipos de conjuntos numéricos naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. E aí, agora, como a gente já apresentou todos esses tipos de conjunto, a gente vai falar de intervalos, que eles são subconjunto dos conjuntos dos números reais. E lembrando, o que são os números reais? É a união dos números racionais, que são aqueles com dízimas periódicas, frações, decimais exatos, com o conjunto dos números irracionais, que são aqueles que têm os números decimais não exatos. Né? E lembrando que dentro dos números reais, eu acoplo todos os números, os naturais, os inteiros, todos. Então vamos lá. Intervalos em reais, esse símbolo aqui, conjunto dos números reais, também podemos estabelecer subconjuntos, denominados de intervalos. Nesse primeiro momento aqui, eu vou apresentar para vocês as simbologias, né, de como a gente vai tratar. Então, primeiro, intervalo aberto. Chamamos de intervalo aberto o conjunto de números reais entre A e B. Lembrando que A e B são números. Excluindo esses dois extremos, ou seja, A e B não vão estar dentro desse intervalo. E como que a gente vai determinar isso? Olha para cá, eu vou ler. Eu tenho um colchete que está virado para fora, meu número A, vírgula, meu número B e novamente um colchete virado para fora. Lendo, aberto em A, em B, aberto. Quando eu falo que é aberto e uso essa simbologia de colchete para fora, significa que eu estou excluindo esses dois números do meu intervalo, ou seja, eles não participam do meu intervalo, somente os números que estão entre eles. Outro jeito de eu escrever isso aqui: x pertence aos reais tal que A menor que x menor que b. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que x, que é o meu intervalo, está entre A e B, e como aqui eu uso somente o sinal de menor, está querendo dizer que eu estou excluindo o A e o B, beleza? Como que isso vai ficar na reta numérica? Como que eu vou representar o intervalo aberto na reta? Com uma bolinha aberta. Então, aqui, aberto em A, ou seja, A não pertence ao intervalo. Aberto em B, ou seja, B não pertence ao intervalo. Então, o meu intervalo é isso aqui que está grifado em vermelho. São todos os números reais entre A e B. Beleza? Acho que vai ficar mais claro quando a gente for para os exemplos. E aí aqui eu friso para vocês que as bolinhas vazias indicam que os extremos não pertencem ao conjunto, ou seja, A e B não estão dentro do meu intervalo. Intervalo fechado. O intervalo fechado é o contrário do intervalo aberto. Chamamos de intervalo fechado o conjunto de números reais entre A e B, incluindo esses dois extremos. E aí, como que vai ficar a simbologia de inclusão? O meu colchete vai estar virado para dentro. Então, ó, fechado em A, em B, fechado. Viram a diferença? Colchete para fora, aberto. Colchete para dentro, fechado. E como que vai ficar aqui entre chaves? X pertence aos reais, tal que A menor igual a X menor igual a B. Então, como é que eu leio isso? Que o meu intervalo X está entre os números A e B, incluindo o A e o B. Qual a diferença daqui para cá? Aqui no aberto, eu uso somente o sinal de menor. Quando eu uso somente o sinal de menor, eu não estou incluindo esses aqui. Quando eu uso menor igual, quer dizer que esses carinhas estão dentro do meu intervalo. Reta numérica. Bolinha cheia, né? Pintadinha em A, isso quer dizer que o A pertence ao intervalo. Bolinha pintada em B, isso quer dizer que o B pertence ao intervalo. E repara que o que está aqui grifado de vermelho? Todo o meu intervalo. Então, o meu intervalo vai de A até B, incluindo esses dois números, e todo mundo que está entre A e B, beleza? Aí eu ponho para vocês mais uma vez. As bolinhas cheias indicam que os extremos pertencem ao conjunto. Intervalos semiabertos. O que é semiaberto? Ele vai estar fechado numa ponta, aberto na outra e vice-versa. Então, aqui o primeiro exemplo. Vamos ler. Fechado em A,
em B aberto. Outro modo de escrever. X pertence aos reais, está o quê? X está entre A e B, e isso aqui quer dizer que eu estou incluindo o meu número A. Na reta, bolinha cheia no A, bolinha vazia no B. Ou seja, o meu intervalo vai do A até o B, incluindo o meu número A. O outro tipo, aberto em A, em B, fechado. Como eu vou escrever isso aqui? X pertence aos reais, está o quê? X está entre A e B, incluindo o B. Na reta, bolinha aberta em A, bolinha fechada em B. Então, o meu intervalo vai de A até B, incluindo B. E, ó, essa parte em vermelha é todo o meu intervalo real. Tranquilo? Como eu já falei antes, a gente vai ver isso melhor nos exemplos. Intervalos infinitos, ou seja, que não tem fim. Primeiro aqui, aberto em A para mais infinito. O que quer dizer mais infinito? Infinito positivo. Aberto. Uma coisa que eu preciso falar para vocês, toda vez que a gente usar a simbologia infinito, o intervalo sempre vai ser aberto, porque se é infinito não tem fim. Se não tem fim, eu não tenho como estar fechando o meu intervalo. Então aqui, como é que isso vai ficar? X pertence aos reais, está o quê? X maior do que A, ou seja, eu não estou incluindo A, e todos os números que vêm após ao A pertencem ao meu intervalo. Então, aqui na reta, bolinha vazia no A, porque eu não quero A no meu intervalo, e eu pinto toda a reta para lá, ó, porque é infinito, eu não tenho fim. Outro exemplo, aberto novamente em menos infinito, ou seja, eu estou no infinito negativo, eu estou na parte esquerda da minha reta. Até o A, aberto também. Como que eu escrevo isso aqui? X pertence aos reais, está o quê? X menor que A. Não estou incluindo A. Olha como é que vai ficar na reta. Eu venho pintando todo o intervalo, porque ele vem do meu infinito negativo, até chegar ao A, e eu não pinto a bolinha do A, porque é um intervalo aqui aberto. Deixa eu já dar uma dica para vocês quando a gente for fazer esses tipos de intervalo. Repara aqui nessa simbologia. X maior que A. Repara que o sinal de maior, ele está apontando para a direita. E olha quem eu pinto. Todo mundo que está à minha direita, do meu número A. Aqui, ó, eu tenho X menor que A. Repara que o símbolo de menor está apontando para a esquerda, ou seja, eu pinto todo mundo à esquerda do meu número A. Beleza? Continuando aqui. Ó, agora eu tenho os fechados. Fechado em A, para mais infinito ou infinito positivo, aberto. Mais uma vez vou recordar, toda vez que eu for usar o infinito é aberto. Isso é igual. X pertence aos reais, está o quê? X maior ou igual, porque aqui está fechado, então eu preciso fechar aqui também, ao A. Ou seja, eu estou incluindo o A nesse conjunto. Agora, aquela mesma dica que eu usei. Repara que a minha seta, o meu símbolo de maior, é como se fosse uma reta apontando para a direita. Então, eu pego o meu número A, coloco aqui, bolinha pintada, porque é um intervalo fechado, e ó, pinto a minha reta toda à direita, porque é para o mais infinito o meu intervalo. Último, aberto em menos infinito. Vou falar mais uma vez, infinito é sempre aberto, nunca posso fechar um intervalo no infinito. Até o A fechado. Então, isso vai ser x pertence aos reais, está o quê? X menor ou igual, porque está fechado em A, a A. Como que isso vai ficar na reta? Ó, repara que o sinal de menor, ele aponta como se fosse uma reta para a esquerda. Então, se eu venho do menos infinito, eu já venho pintando toda a minha reta até o meu A, bolinha pintada, porque indica que o meu A está nesse intervalo. Tranquilo? Sei que de repente não entenderam nada, porque só com letra é meio chato. Então, vamos para os exemplos.